Fala galera, estamos hoje aqui no 19º episódio do Cantada de Pedreiro. Eu, meu ilustre companheiro de bancada, Maurílio Bolognese II. E Maurílio, por favor, onde nós estamos? Estamos no Instagram, no YouTube e no Spotify, Cantada de Pedreiro, e no Carbamol, né? E no Carbamol, é isso mesmo. E hoje nós estamos com um cara aqui que ele gosta muito de aparecer, vocês podem seguir ele nas redes sociais. É um cara que gosta muito da exposição. Então vocês imaginam como foi difícil trazer o Thiagão aqui para conversar com a gente. Thiago Endo, seja muito bem-vindo ao Cantada de Pedreiro. Obrigado, é um prazer estar aqui com a turma da G1, agora a gente... participando do time aí, vamos lá, bater um papinho. Isso aí, é isso aí. Então, como o Thiagão falou, o Thiago faz parte do time hoje, é nosso diretor aí de desenvolvimento imobiliário, sócio nessa operação aí da G1, e a gente vai bater um papo hoje, Thiagão, né, bem descontraído aí, eu, você, o Lilo, sobre a tua trajetória aí no mercado imobiliário, dentro da construtora e tudo mais, e pra gente dar o start aí, conta pra gente, Thiago, como que foi a tua entrada aí na Yoshi, né? Eu acho que é por aí que eu acho que, lógico que se tiver alguma coisa antes disso que você acha que é relevante passar pra galera aí também é legal, né? Sua trajetória de vida, acho que a gente vai fazer mais um bate-papo nesse sentido e depois, naturalmente, nós vamos entrar um pouquinho na operação da G1, certo, Lilo? Opa, isso aí. Não, vamos lá. Cara, a gente, basicamente, minha vida inteira ficou em volta, né, do mercado imobiliário, até um passo antes, né, de entrar no grupo, a Yoshi. Eu trabalhei, fiz Direito aqui em Londrina, então, antes de me formar, eu acabei atuando no escritório, que fazia recuperação de financiamentos habitacionais na Caixa. E, assim, dentro, né, desse escopo aí, surgiu uma vaga na Yoshi que era para conferir escritura e também dar andamento nesses processos de financiamento, até porque a lei de alienação fiduciária estava pegando legal na época, né, 2006, 2007, é onde ela estava, né, voltando, ficando em pé, né, porque é uma lei de 2004, e obviamente aí havia uma demanda muito grande, né, para financiamentos e demandas nesse sentido. E aí foi quando a Yoshi contratou, né? Nesse primeiro momento eu analisava só a escritura e contratos de financiamento. Em cerca de 9 meses surgiu então dentro do grupo, né, a demanda e a necessidade até de expandir dentro de uma companhia que a gente ajudou a iniciar, chamada Itcom, né, que todo mundo aí deve conhecer. Isso foi, a ideia surgiu aí por volta de 2008. A gente foi destacado, salvo engano, no início de 2009, já para pôr em pé a operação, que seria o primeiro empreendimento da empresa, que seria o Marco dos Pioneiros, ali próximo na Zona Leste, no Shopping Boulevard, né, que foi ali onde foi destacado eu e mais um engenheiro para pôr em pé mesmo, né, desde a gente escolher o primeiro terreno, escolher o nome da empresa, obviamente não escolher, né, mas sugerir, desde escolher plantão de vendas, equipe de vendas, desde a formatação, criar a CNPJ mesmo, do zero, né? Então, assim, basicamente a nossa história, assim, entrando na Yoshi, foi muito rápida nesse sentido. A gente, nesse momento... na realidade, uma reviravolta, né? Porque você entra para fazer uma análise de contrato e escritura, que, em tese, é um trabalho bem... Técnico e burocrático, exato, né? De ficar ali, olhando, analisando e tal, e aí dá essa virada aí num curto prazo e baita desafio, né, cara? Não, assim, é muito diferente, né? Entrar num trabalho técnico, embora, assim, obviamente que a gente tem um baita sinergia, gosta muito. Eu também fiz matemática como curso superior, o que ajuda bastante, né? Nós vamos fazer conta, aliado ao direito, tudo isso acabou, assim, nessa competência que dentro da incorporação elas fazem muito sentido, né? A sinergia. Aí dentro disso, aí surgiu a ideia de dar um passo para Maringá, iniciamos, né, também essa trajetória junto com, né, um engenheiro, também o Luiz Rogério, iniciamos essa trajetória e desde decidir, no caso de Maringá, se íamos realmente ter uma unidade de negócio lá, como iríamos começar. Então, assim, só para entender, Maringá, quando você fala de ir para Maringá, porque começou ali a questão da Itcom e tal, aí o Marco dos Pioneiros,
E foi um sucesso? Não, o primeiro empreendimento da Edcom foi bem naquele primeiro momento que a Caixa estava fazendo crédito associativo. Assim, salvo engano, nós fomos o primeiro a fazer um misto aqui dentro do Marcos Pioneiros. Nós vendemos as 380 unidades em 90 dias. Nossa, sucesso. Sucesso. Assim, foi um belo de um sucesso, tanto é que a gente saiu correndo aí atrás de terreno, porque entendemos que tinha uma demanda ali, o preço daquele imóvel estava bem aderente àquele aquela momento região de mercado. E o momento, né? O crédito estava assim bem tranquilo, bem legal, né? Havia um incentivo muito grande. Então, assim, foi o que a gente, na sequência, lançamos o Torres do Horizonte, que também foi um belo sucesso, ficou em pé também. E depois o Pátio Aurora, no Parque Aurora, que foi o primeiro empreendimento da Edcom, que também a gente vendeu muito bem. Isso foi antes de Maringá? Isso foi, o Parque Aurora, acho que foi o empreendimento que eu já estava descolando para começar a visitar Maringá, porque é um processo lento, né? Você vai, visita, conversa, troca ideia, conversa com o prefeito e tal, então você tem toda essa política e Maringá ainda tinha algumas particularidades, né, sob o ponto de vista político, aquela rixinha de Londrina e Maringá que sempre no passado houve. Hoje eu acho que é bem mais bem tranquilo, né? Mas a época que a gente começou a pisar lá, a incorporação ainda era a incorporação com preço fechado, né, que aqui é muito comum, lá ainda era algo que não era tão explorado. Bastante condomínio a preço de custo. Isso. E fora as sequelas, né, que eles deixaram lá, que realmente não foram poucas, né, de obras que não terminaram, obras de 20 anos, com custo que começou, né. Então, assim, esse desafio que eu elenco, assim, que foi bem diferente, porque querendo ou não, aqui você está com a sua marca, você tem uma história, né? Por mais que seja uma marca nova, você tem um track record, você tem um histórico já de performance que acaba te calçando aí. Lógico. Né? Para poder, vamos dizer assim, para poder tocar uma segunda marca. Não segunda marca, mas uma outra marca. Marca. Já Maringá era uma nova empresa, né? Por mais que a Colônia acabou abraçando a gente de uma maneira legal, acabou incentivando, mas não temos só isso, né? Tem toda uma cidade, tem todos os interesses próprios, né? Dos próprios empreendedores. Até a cultura mesmo Exato. De quem vive lá, a população de Maringá, né, cara? E uma série de coisas, né, cara? E o preço, porque não adianta, né? O preço de custo é legal, é interessante, mas assim... o preço fechado você sabe quando você vai pagar, se você não receber, né? Você tem uns compromissos contratuais, obviamente... Né? E isso custa um pouco mais, né? Você tem um pouco de prazo, você tem prazos, você tem custos financeiros, você tem que terminar a obra. E só para ficar claro para a galera, assim, essa entrada em Maringá foi a Yoshi, não foi? Não foi a Edcom, não, foi a Yoshi. Foi a Yoshi, foi dentro de um produto que a gente teve muito sucesso aqui em Londrina, que foi o Brisas, né? Um produto que aqui, o primeiro foi... até de um parceiro nosso aí que a gente fez negócio aí no terreno. Legal. E lá em Maringá a gente optou por entrar com um sucesso, né? Entrar na cidade até para não ter assim, nenhum questionamento. E, dito e feito, 15 dias vendemos um prédio inteiro do Brisas Ingá. Brisas Parque do Ingá, que é a continuação ali do parque. E aí, seguimos, né? Desenvolvemos a Zona 8 lá, que é a época, hoje, acho que 70% dos lançamentos da empresa está na região. Lá adquirimos chácaras, literalmente chácaras mesmo, né? Lugares onde o zoneamento tinha acabado a cidade tinha acabado de abrir o zoneamento, né? Para poder até desenvolver o próprio lugar, para poder dar um pouco mais de vida, porque Maringá tem um perímetro um pouquinho mais fechado que Londrina e naturalmente isso é oferta e demanda, né? Menos opções, maior, né? Os valores dos terrenos são maiores. Então a gente optou por desenvolver, porque lá era muita cultura de centro, que aqui a gente teve também, né? De empreendimentos mais perto de tudo, né, e tudo mais. E aqui a gente já tinha uma outra cultura, já tinha desenvolvido a Palhano, que são os clubes, né, grosseiramente aí os residence clubs, né, que é o cara ter uma estrutura muito grande embaixo do teu condomínio. Em Maringá não, né, pela preferência do centro, naturalmente você não encontra terrenos para isso e se encontra, obviamente, o preço do comercial acaba dificultando um pouco, né, o lançamento do comercial estrito. E aí foi onde a gente optou por desenvolver uma região mesmo, né? Que foi... E você que participava dessa escolha de terrenos, você chegou a fazer engenharia civil? Não. Obviamente a leitura do produto, porque assim, basicamente quem paga o terreno é o produto, né? É o produto que cabe. Então não adianta a gente
colocar um produto lá que você vai vender a um preço em um terreno que o cliente não vai comprar aquele produto naquele terreno. Então, esta matemática, assim, vamos dizer assim, esse filtro para, né, de 96%, 97% das coisas que chegavam, a gente filtrava para levar, obviamente, aí, né, para viabilizar o produto. Para o conselho da empresa e tudo mais, para poder efetivamente lançar o produto em si ou adquirir o terreno, né? Mas assim, todo esse trabalho aí fazia para o grupo, né? Desde entender o terreno, entender o produto aí de todas as empresas. Entender a situação do proprietário também, aí, se ele prefere vender, isso, se ele prefere permutar, né? Aí passado esse filtro, aí a gente ia para um segundo passo, que é, né, temos interesse, fechou a conta, vamos para cima. E naturalmente, né, as empresas, dependendo da sua estratégia, optam mais por permuta, optam por compra, ou optam por triangular isso com o investidor, fazer o investidor comprar e fazer a permuta financeira. Então, meu trabalho nesse sentido era muito... boa parte dele era de pôr a operação em pé, desde a gente achar o terreno, achar o produto e tentar achar o dinheiro também do terreno, né? Que para a incorporadora, né, todo mundo dentro do ramo sabe que você não sair colocando muito é muito melhor, né? Colocar em obra ao longo do tempo do que efetivamente comprar o terreno. Então, dentro do nosso ramo, dentro do que eu fazia, né, dentro de uma das atribuições, grande parte era essa, né? Obviamente que vai crescendo, aí você tem que olhar terreno para tudo que é lado, né? Tipo de produto, tipo de operação, porque já não é mais uma compra e venda, já não eram mais, né, compras e vendas simples, permuta com torna, permuta com não sei o quê, cara, aí você pega um cara, né, de imóvel lá fora. Então, assim, toda essa operação, tanto é que meu último cargo era diretor de novos negócios e operações estruturadas, porque já não era mais coisa simples, que até pelo tamanho dos empreendimentos, o tamanho da empresa e tudo mais. E nessa época você ficava Londrina, Maringá, ou ficava só mais em Maringá? Não, eu cheguei a morar em Maringá, salvo engano, de ficar uns 8, 9 meses diretão, assim, depois que decidiu entrar, porque aí, pô, você tem que achar showroom, aprovar, né, todo o legal aí que você tem que, ir atrás, né, lá realmente havia há ainda, né, como qualquer grande cidade, uma demora, assim, né, e você precisa entender todo o contexto de aprovação, e pra gente, né, assim, a forma de trabalhar, você tem que entender para errar menos, né, para poder, você ganha velocidade errando menos, né, que é muito a cultura. Então, esse foco é importante. Então, por isso que a empresa decidiu abrir lá, né, enfim, como estratégia ser maringaense, para que todos os impostos voltem para a própria cidade. Então, você tem que plantar, né? Você tem que fincar o pé, vamos dizer assim, né? Porque quando você tem uma decisão estratégica, assim, de longo prazo, não tem como você pensar em fazer um prédio, né? Porque um prédio, né? Você tem que pensar minimamente em 15, 20 anos para conseguir, vamos dizer assim, ter um plano legal e conseguir ter, né, uma operação saudável, consistente, né? E que a gente consiga colher isso, né, ao longo dos primeiros 8, 10 anos. Porque o ciclo é longo, né? O nosso ciclo não é pequeno. E após isso ainda aí teve Curitiba, aí que foi destacado, né, o mesmo engenheiro que tocou comigo o Itcom para iniciar lá. E aí lá eu ficava um pouquinho mais, até pela distância, eu ficava mais na parte estratégica mesmo, né? Daí tinha um filtro próprio lá de, por exemplo, o terreno do showroom, né? Que a gente, nossa senhora, olhamos a cidade inteira, porque lá era uma outra pegada, era uma outra estratégia. Capital, né? Não, é outra pegada, a concorrência lá é muito diferente. Lá a estruturação de capital da cidade é muito mais evoluída do que propriamente Londrina. E olha que Londrina eu entendo que a gente tem, assim, não em estrutura de capital, mas em fomento de negócio. É uma cidade que fomenta muita coisa. Mas a Curitiba já é outro negócio, era outro player lá. Talvez o construtor, até pelas dores também que Curitiba passou com o Moro, com o Incol. Tem mais duas lá que realmente fizeram um strike legal, assim, no sentido de não entregar. Então, assim, lá ainda tinha outras cicatrizes, vamos dizer assim, que a gente tinha que vencer e costurar, né, para não, vamos dizer assim, para entrar legal, e até o produto, né, assim, o produto que a gente, assim, a cara do produto que a gente entrega aqui ou em Maringá, lá me parecia que a gente tinha que fazer alguma alteração e foi feita, e obviamente foi para um outro nicho, né, de um padrão um pouco maior, né, de fachadas
diferentes e tudo mais, até para entender o público de lá e atender, né? E vender, que obviamente que é o objetivo de todo o negócio. Eu ia até te perguntar sobre isso, que eu acho muito legal essa parte do desenvolvimento, que primeiro você tem que fechar a conta ali entre o terrenista e a construtora, né? E daí esses detalhes aí do padrão, metragem que vai ser feito os apartamentos, ou até o padrão, como que vocês fazem? Você faz uma análise antes, ou meio que já tem uma análise de mercado? Como que vocês fazem essa decisão aí? Vou pegar esse exemplo mais prático aí de Curitiba, que é onde acho que dá para explicar melhor. Assim, ó, lá a gente tinha uma ideia. Cara, é difícil assim, só com dado você, vou decidir isso por aquilo. A gente tinha uma ideia. Meio que pelos feedback dos clientes, assim... Cara, olha, eu vou dizer pra você, eu devo ter sentado lá, Maurílio, por baixo, em Curitiba, com umas 40 imobiliárias, antes de pensar qualquer coisa. Uhum. Porque você tem que filtrar, cara. Então, porque você conversa com um cara e fala, falta esse produto. Aí você vai ver, falta 10 daquele. Né, assim, falta Thiago, falta isso, falta isso. Cara, aí tem a pesquisa que você contrata, né, base, né, Power Data mesmo, ir atrás de número, aí corte, aí o feeling, né, cara, que você tem que ter, não tem jeito, você, não adianta... Você só vai adquirir também fazendo esse roadshow nas imobiliárias, ouvindo, né, cara? E não tem jeito, aí tem as próprias histórias do lugar, né, aqui a gente tem alguns lugares que, não deu certo, e você fala, lá também tem, né, então você precisa entender tudo isso, e não é uma coisa muito simples. Agora, te dizer assim, que a gente faz, cara, é 20 mãos, assim, você vai desde, cara, entender a região, se não tem nenhum problema, aí beleza, entendemos a região, tem terreno, que é outro passo, porque você gostar da região é uma coisa, você ter terreno, beleza, tá, o terreno que tem, cabe, o que o mercado tá precisando, lá a gente optou por começar por um produto que a gente entendeu que não tinha, que né, basicamente é o Heritage, o nome dele, né, não é o mesmo, assim, não tem nada a ver com o produto aqui, na minha opinião, é outro padrão, é outro tipo de empreendimento, é um por andar, é outra pegada, mas a gente optou por esse produto porque a gente entendeu que naquele momento, para dar o start, para posicionar a empresa, para entender o ticket e para atingir realmente o público que a gente queria atingir lá, o ideal seria sair pelo grandão. Pode ver que muito diferente de Maringá, que a gente... Vocês entraram com brisas, eu queria entrar com... Não que Curitiba não tenha sido um sucesso, mas assim, no sentido de ser né, uma força muito rápida para estabelecer a marca. Aqui você faz um bom negócio, vamos pro segundo. Atinge outra parte da pirâmide, né? E Curitiba já era uma outra pegada, assim, até que a empresa, né, seguiu essa linha de realmente faltava, né, empreendimento de altíssimo padrão, com metragens maiores, com um conceito assim, de lazer um pouquinho mais atualizado do que tinha lá, né? Então, assim, tanto é que, foi super bem, tá indo super bem, né? Então, assim, lá, para te responder a pergunta, voltando, assim, mano, é uma série de coisas, assim, você vai desde o feeling do fundador até, a opinião do arquiteto, para te dizer, até a insolação aqui que Curitiba é complicado. Curitiba, assim... É porque muda isso, né? Lá é valorizado só na tarde. Cara, isso aí é muito louco, porque aqui em Londrina, né, até tem gente que busca face sul. Cara, a galera foge de face sul lá, né? Mas é por conta do clima, né? Não seca a roupa. Exatamente. Aqui ainda no face sul, dependendo do momento, é tranquilo, né, cara? É até fresco, um apartamento você não precisa gastar com ar condicionado e tal. Então, né, é muito diferente, cara. Você mudou praça, mudou tudo, né? Eu acho que de Londrina para Maringá, talvez vocês tenham tido uma percepção, né, de mudança assim, não tão grande quanto Curitiba, né, cara? Porque Curitiba deve ser um... Não, e o nível, assim, né, cara, E até culturalmente, né? Assim, o curitibano é muito diferente. Nós né, somos cara? colonizados aqui, né, mais por paulistas e tal, por paulistas. A gente sempre fala isso, que a gente sofre muito mais influência de São Paulo do que de Curitiba, né, cara? Aqui. E Curitiba já é uma pegada mais europeia, muito alemão, muito polonês. Tem muito empresário de São Paulo que desceu também, mas já é um empresário mais novo, que já quer um produto mais moderno, né? Que o curitibano tradicional já não, cara, já queria cobertura, formato, né, o clássico, aquelas torres, que é o cara europeu, né, assim, que tem essa pegada, né, o prédio tem que ter telhado, né, assim, que prédio Sim. em Londrina que a gente, né, telhado aparente, lá é uma coisa legal porque é cultural, né, assim, desde da arquitetura dos caras. Então, cara, entender tudo isso e entrar certo, porque às vezes você pode optar por não fazer e também
magoar, vamos dizer assim, né? Ou incomodar. Então, assim, essas particularidades, cara, eu te diria que são as coisas mais... Porque do resto a gente sabe fazer obra, a gente sabe fazer, né, entender o ticket, pô, a empresa tem todo o know-how para isso. Agora, assim, é muito difícil te dizer que, assim, qual é a coisa, exatamente o que a gente faz. Porque, pô, nós fomos para frente e para trás várias vezes, né? Porque você não toma uma decisão, você toma, dá uma firmada, vamos pensar mais um pouquinho, volta de novo. Então, assim, é um trabalho que eu diria, você não tem receita, ao mesmo tempo é muito trabalho, sabe? Assim, é bem... Já diferente de Campinas, que daí eu iniciei a chegada, iniciei até... Mas assim, a empresa até decidir ir para Campinas, eu participei bem dos primeiros 2 terrenos, né? Que também já era uma outra pegada, já mais pegada parecida com Curitiba do que qualquer outro, né? Então, assim, é muito feito à mão, se eu pudesse dizer assim, né? Eu acho que a incorporação, pelo menos daquilo que a gente participou, é muito tailor-made mesmo. É aquele produto para aquele terreno, para aquele lugar e, obviamente, dentro do que você pretende aí como construção de cenário para a tua empresa, né? Para a empresa. É isso que o Maurílio perguntou, pelo que a gente já sente, já trazendo para o trabalho que a gente está desenvolvendo. Cada caso é um caso muito pontual, né, cara? Porque, meu Deus do céu, os interesses, eles mudam também. Às vezes o proprietário daquele terreno, ele tá pensando, tem uma visão de médio e longo prazo, tem outro proprietário que não tem, o cara quer imediato e tal. Então, é muito louco, né, cara? Não, acomodar as posições, acomodar tudo isso, acomodar as posições, opiniões, assim, é feito à mão, assim, não tem como você, né, até dizer diferente. Mas é legal, é o que eu acho que traz a dinâmica aí do negócio. E essa sua trajetória na Yoshi foi quanto tempo? Assim, Fiquei 10 anos lá, né, dentro do grupo, desde então a gente entrou com... Eu nem lembro o meu primeiro cargo, eu até devia ter procurado a gente trazer, mas era auxiliar de alguma coisa e sair como diretor de novos negócios e operações estruturadas, que era aí desde... Pô, a gente participou desde governança, né, implantação de governança corporativa, compliance e tal, então... a gente também participava não só do desenvolvimento de produto, mas também da gestão como um todo, né? Porque, pô, eu entrei, a empresa era bem menor, né? Enfim, a gente saiu, a empresa tinha crescido algumas vezes, né? Então, Legal. todo esse crescimento, obviamente, traz muito trabalho, traz uma dinâmica totalmente diferente daquilo que você está acostumado. Então, pra gente como gestão também é uma bagagem, assim, absurdamente grande, né, cara? Legal. Você ter... Pô, a gente chegou a ter 5 mil funcionários na Folha lá na minha época, né? Hoje, obviamente, não sei, mas... É uma pegada assim, né? Que além disso a empresa tinha o ramo de indústria e tal, que é né, assim, inclusive pegada... você entrou no negócio, você participou de BTS lá também, Isso, a né? gente fez, cara, a gente pôs em pé, né, várias locações, um específico bem interessante que é em Uberlândia da Gerdau, né? Uma operação bem grande, 40 mil metros de terreno. Locação de 16 anos, assim. E naquela época nem lei tinha de BTS, né? A gente meio que fez, assim... O proprietário contratou vocês, daí vocês fizeram a planta para Gerdau? Não, nós fizemos no peito lá, Maurício, bem... Antes de achar o inquilino? Não, eu tinha inquilino, a Gerdau queria um CD e tal, tinha metragem, a gente tinha um projeto, falou, eu preciso nessa região, perto desse entroncamento, aí é o dever de casa, né? A obra a gente faz com o pé nas costas, né? Então, vamos achar o produto. Aí achamos o terreno, gostaram, valida, né? Obviamente a obra é deles. Aí eles apresentaram o projeto em cima do terreno e aí a gente foi atrás também de montar a equipe. Fizemos, né, na época, montamos um grupo, né, para poder fazer esse BTS e fechamos lá, cara. Na época foi um belo de um negócio, assim, uma alocação bem expressiva. E a gente fez via né, obviamente, empresa. Que tamanho que é esse mais ou menos? Não, na época, cara, era, sei lá, era uma alocação de... O tamanho você de fala imóvel, né? Do imóvel, metros quadrados. O terreno era um de 40, o terreno eram 60 mil metros quadrados. Obra inicial partiu de 12 e terminou com 18 mil de barracão, né? Mas assim, barracão para guardar aço, cara. Base de 80, assim, obra pancada, sabe? Mas obra encomendada, né? E obra, assim, que na época, pô, hoje a gente vê aí, né, muito Bitsu e tal, farmácia, assim, obras, a gente, pô, lá, 10 anos mais até, nesse caso, acho que foi mais, a gente já construía nesse sentido, né? Já tinha a ideia
do construir sob medida. Porque, cara, obviamente que você vai exigir, né? E esse lance do BTS, até numa conversa que a gente estava tendo ontem, né, com investidores e tal, acabou banalizando muito o nome, né, e tem muita operação que nem vale a pena, porque a estruturação de um BTS, né, a maneira tal, é muito complexa e muito, amarra muito, né, cara, e às vezes dependendo da locação, né, você fala, numa farmácia ou uma operação menor aí, às vezes o cara pega, chama de BTS e nem é adequado usar essa nomenclatura, né? Porque o ideal é você trabalhar com uma locação convencional, porque no final do dia, se aquela operação sair, você acaba conseguindo encaixar outra, entendeu? Então tem que ter cautela às vezes, né? Isso aí a gente tem falado pro pessoal dentro da imobiliária também para tomar cuidado com a utilização desse nome, porque aí são regras específicas, como o Thiago falou. Pô, era um contrato para 16 anos, olha o tamanho da obra. Não, garantia de 12 anos de aluguel. Então, 12 garantia anos para fazer. Se o inquilino sai, ele paga integral, né? Cara, quem que usa uma base de garantia desse precisa. Nível? Não, por exemplo, é um imóvel que serve para Gerdau, lógico que serve para outras pessoas, mas se fosse para outros eu não construiria, talvez daquela forma. A gente não faria daquela forma. É um investimento muito alto, que você precisa ter garantias boas. E essa é a essência do Bitsuite, cara. O cara tem que ficar ao ponto de dar no mínimo o break-even, o payback do cara, senão não faz sentido, né? Você construir um imóvel específico só para o cara usar, pagar aluguel. É que hoje banalizou porque qualquer imóvel, né? E o imóvel que serve para qualquer coisa. E o intuito do BTS nunca foi esse, foi sempre construir sob medida mesmo, né? O cara precisa daquilo, tudo bem, você fica, mas me paga a obra no sentido de tempo e mais o meu retorno, né? Isso. Então, porque ninguém põe dinheiro na mesa para jogar fora. Então, assim, por isso que a gente comentando de banalizar, não, porque às vezes, não que não é, né, um Bitsuite. Pode até ser uma mas construção assim, medida, uma farmácia saiu numa esquina linda, cara, você troca, né? Ou por outro, né? Ou por outra farmácia ou por outro comércio, né? Então, assim, aí o cara quer exigir, de repente, uma garantia de 15, 12 anos, um negocinho desse. Então, não que a gente está menosprezando, não, mas assim, perde muito a essência da legislação. Aí, bom, Tiagão, falando agora um pouco aí dentro da tua trajetória, você sai da Yoshi depois desses 10 anos aproximadamente aí que você ficou ali, aí você saiu para empreender, como é que foi a sua... Ali eu trabalhei um período que eu hoje, né, olhando assim, eu chamo de foi um ciclo legal, né, foi um ciclo alucinante aí de experiência, um cara que não sabia fazer nada na vida, né, tem uma vida simples, tem uma origem super simples. E saí como um cara novo, né, um diretor e tudo mais, mas assim, aquele momento até da empresa e o meu momento acho que era de finalizar aquele ciclo, aí obviamente para fazer outra coisa, né, eu fundei uma empresa que hoje a gente, que é a Safe, né, que é uma empresa que a gente faz garantia condominial, né, garante a receita dos condomínios, ela já vai fazer agora, esse ano, 10 anos de fundação, né, a gente tem... bastante, né, condomínio lá e tal, e é o que a gente toca até hoje. Só que, nessa ausência aí, a gente, né, da empresa que eu saí aí do mercado imobiliário, passou-se um tempo e a gente, é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu fiz muito na minha vida, é uma coisa que a gente tem sinergia de voltar para o imobiliário, que foi onde a gente voltou a conversar aí, né, vindo trocar ideia e tudo mais, onde deu esse fit, vamos dizer assim, deu esse match aí para poder, né, dentro do que a G1 estava planejando, né, para sua expansão, dentro do negócio G1, cabia, né, o Thiago, vamos dizer assim, para poder rediar, para poder ajudar a desenvolver tudo isso, porque hoje a gente sente que, até pelo tempo que a gente está conversando e o tempo que a gente está atuando aqui, a gente já vê como há essa necessidade, né, tanto dos players quererem uma coisa, esse conhecimento que é um pouquinho mais aprofundado da área, né, para dar a gente chama assim, dar uma limpada na área, né, porque, o cara pega uma matrícula, joga pro outro e fala, né, e eu, Vini sabe, eu gosto de dar uma olhada, eu gosto de dar uma sentida, porque, eu já devo ter estudado, eu já tentei fazer essa conta, mas, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 terrenos, assim, pra gente conseguir fechar 100 e poucos.
Assim, é muita coisa que a gente estudou para poder... E o nosso negócio é esse, né? Esse é o business. Não tem... E essas conversas que eu fui tendo com o Thiago é interessante porque quando a gente começou, tal, e o Thiago, né? A gente brinca aqui internamente, depois você é picado pelo bichinho do mercado imobiliário, cara. Isso, Aí você pode até sair, você pode até dar um tempo, mas a gente curte muito, né? Essa parte. Eu, particularmente, dediquei, né, nós vamos para 8 anos de empresa agora, dediquei, eu diria que 7 anos, né, e agora para o varejo, né, não à toa hoje a gente está muito bem posicionado dentro do varejo, né, com as equipes segmentadas, né, e essa parte aí tá bem redondinha, né, e a gente sempre, dinheiro entra, dinheiro fica e coloca na empresa e vai e aumenta marketing, contrata mais gente e tal. Isso faz parte do jogo e é um negócio que a gente vê o resultado, né? É muito gratificante. E é interessante porque junto com o varejo, né, e na medida que o teu varejo está bem equilibrado, e quando eu falo varejo, né, para quem tá nos ouvindo e tal, e fala, pô, varejo, do que você está falando? Não, é venda de apartamento, é venda de casa em condomínio, é venda de apartamentos de construtoras na planta, né, é venda de lotes, né, em condomínios, né. Então hoje nós temos aí as segmentações dentro da empresa e nós temos isso daí muito bem formatado. Esse é o varejo. E quando a gente fala no atacado, ou, né, o que a gente chama de desenvolvimento imobiliário, é uma coisa que o varejo ele acaba trazendo. E é muito legal assim, essa trajetória da G1, porque o Thiago ele veio... assim, eu falo que encaixou certinho no momento que a empresa estava precisando muito de uma pessoa que tem essa visão, né, que consegue identificar, pô, tem um terreno aqui, tem isso, tem aquilo. Oh, peraí, isso aqui cabe isso? Cabe, não cabe e tal. E consegue ter uma percepção rápida, né? Consegue fazer fazer uma conta, jogar numa planilha e tal, e definir. E a gente conseguir, como o Thiago falou, limpar, né, aquele terreno ou entregar para um incorporador, uma incorporadora ou um loteador, falar, olha, isso aqui é isso que cabe. Nós temos, óbvio, né, dentro desse contexto, parcerias com arquitetos, né, cara, que, pô, fazem um trabalho brilhante pra gente, e sem esses arquitetos, não, isso, né, ia dificultar bastante o nosso trabalho, né, Thiago? Então, assim, a gente consegue ter lá, ó, tem isso é viável fazer e tal. Então, com embasamento, né, ninguém faz só conta, a gente tem que ter embasamento, tem que ter essa parte técnica do arquiteto que é muito importante. Tem o know-how do Thiago com a parte de incorporação, a parte de construção e tal. E tudo isso vai se encaixando, sabe? E esse momento da G1 acabou que o Thiago veio e falou, Vini, tô pensando em voltar para o mercado imobiliário. A empresa dele continua ativa, né? Continua trabalhando normalmente ali. Ele tem uma equipe sensacional lá, ele falou isso, né? As meninas do Thiago lá fazem um trabalho muito bacana. E aí o Thiago vem então dentro desse segmento e a gente já está há pouco tempo, né? Em torno de 40 dias, e a gente percebe como deu match mesmo, né? Como a gente conseguiu ter esse encaixe aí, porque as reuniões, quando a gente coloca as coisas na mesa, parece que elas se tornam mais fluidas, sabe? E era uma coisa que faltava, cara. Faltava mesmo. E porque a gente precisa ter esse braço, né, Thiagão? Não, a gente, até pelo feedback que a gente tem tido, né? A gente acabou sentando, cara, com já incorporadores, né? A gente, conversando, querendo, a gente também construiu bastante história aí com vários investidores, as próprias incorporadoras que a G1 atende hoje, né? Então, assim, hoje a gente consegue... É legal, assim, o feedback, a gente conversando disso, até das pessoas, já vem encomenda, né? O cara fala, Thiago, tô bem encheção, limpa isso aqui pra mim. Então, assim, isso é legal, porque tem uma confiança no sentido de que, como eu já sentei normalmente na cadeira daquele cara, então, assim, eu já recebia muita coisa, tem que desembrulhar isso. Aí você tem que desembrulhar, você não pode, né, desembrulhar de uma maneira ruim, porque pode ser que não serve hoje, mas lá, daqui a pouco serve aquele terreno. Então, assim, é legal, porque o cara já, né, os feedbacks que a gente tem tido são muito nesse sentido. Falei, Thiago,
vai por aqui, né? Assim, pra gente como, né, querendo ou não, no final do dia é venda, né? Que a gente, né, venda no sentido de fazer o negócio, fica melhor para todo mundo, né? Economiza um retrabalho dele, a gente consegue, aqui dentro também o Vinícius consegue dar vazão, né? Dentro da empresa, no sentido de que entra o negócio, já para quem sai, né? Não, vamos oferecer para todo mundo. Não, olha o terreno, característica, o que dá para fazer? Esse prédio não aguenta 3 subsolos, esse produto não aguenta 3 subsolos. Tá, já separou, você já arrancou metade das incorporadoras para aquele lugar. Então, assim, tudo isso, aí você endereça, né? Então, assim, o trabalho flui mais, a gente está a gente, né, também está trazendo, não no sentido, não arrogante, mas assim, tentando trazer outro tipo de business também, que é, comprar participações de negócio, né? Que é uma coisa que pra gente hoje está acontecendo já, né? Que já é outro, a gente está dando, vamos dizer assim, um outro scale, né? Tipo, estamos aqui e falamos, fazemos negócio, agora nós vamos desenvolver a área, que é o que está rolando, a gente já está fazendo parcelamento de solo, desenvolvendo a área para prédio, e o outro passo agora é que, vamos participar de negócio também, dentro da mãe, entramos aqui, a mãe, né, faz os loteamentos ou empreende. Então, assim, nossa ideia é ir por esse lado, né? Ir por esse lado da escala, do volume, que é onde a gente sabe operar, que é onde a gente sabe, né, conduzir. Hoje tem muito mais acesso, né, ao capital de uma maneira mais profissional, institucional, além do tradicional, que é o que a gente, né, tem muito conhecimento aí, que são os investidores, que a gente chama de institucionais, né? Londrina, querendo ou não, formou aí muita gente que entendeu do business, que gosta do business, né, de comprar para permutar ou de comprar para desenrolar. Então, pra gente... a segurança também. Sim, né? E é um momento, cara, que a gente tá vivendo, né? Juro alto, ativo fica bom, né? A gente já vem numa escalada de ativo bom. Então, assim, o cenário que a gente enxerga hoje para esse tipo de negócio, cara, assim, pelo menos na minha opinião, é só vento em popa. Né? Porque vão crescendo os níveis dos investidores, vão crescendo os negócios também, né? Que é onde a gente, né, tá tentando também, tentando não, né? Já é uma realidade hoje que a gente já está operando nesse sentido. Então, é mais isso, assim, Maurílio. E um negócio que é muito legal também, que eu e o Thiago, a gente tem falado muito, e o Maurílio está aqui na empresa há algum tempo também, sabe disso, cara. Assim, existe um oceano azul para ser nadado aí, né, cara? Limpo. E quando às vezes você olha para o lado e vê como que às vezes alguns negócios são conduzidos, isso fortalece assim a gente no sentido de que eu busco falar isso, né, assim, em todas as reuniões, eu tento fortalecer isso cada vez mais dentro da nossa cultura organizacional, né, que eu digo que hoje é o principal diferencial competitivo da G1, é a nossa cultura mesmo, que é a questão da gente colocar o propósito na frente da grana, né? E de uma coisa que eu e o Thiago a gente vem falando muito, cara, que é uma visão de médio e longo prazo. Então, tem muita coisa que, às vezes, tem muito cliente que a gente atende hoje, cara, que ele chega e fala assim, tá aqui e tal, tá na mesa, é isso, cara, mas eu não quero mexer com isso agora. E a gente fala, nem mexa, né? Vamos olhar para isso aqui daqui a 10 anos. Então, né, o cara olhar, tipo, você tá pensando em 10 anos, quer dizer, você investiu, estudou tal, né? A gente teve um case recente aí de uma família que estudou um terreno tal, apresentamos o estudo para eles falaram, não tá no nosso momento. Tudo bem, sabe? Ninguém vai forçar nada tal. Por quê? Porque a gente sabe que o trabalho está sendo tão bem feito, com tanta transparência, com tanta seriedade, que na hora que aquela família decidir vender aquele terreno, ela vai procurar a gente. Porque a gente fez o trabalho, com maestria, sabe? E mais do que isso, com honestidade, com seriedade, né, cara? Plantar. A gente tem propósito, a gente trabalha com propósito. Quando eu falo que a gente coloca o propósito na frente da grana, nosso propósito é melhorar a vida das pessoas. E a gente coloca realmente isso daí à frente, cara. Isso faz uma diferença gigante num mercado que a gente atua, né? Não só a G1, né? Mas eu digo mercado quando se fala de maneira mais ampla, porque muita gente, cara, acaba enxergando só o pote de dinheiro. O cara quer aquilo a todo custo. E muitas vezes, cara, quando a gente consegue viver o propósito e colocar na mesa, né, a questão dessa visão de médio e longo prazo, cara, aí muda tudo. Muda o jogo, né, cara? Muda o jogo. Não faz, e não faz nem sentido, assim, até pela história, até por tudo que a gente vem conversando aí, fazer diferente, porque
não pode ser de curto prazo, né? O nosso business é de longo prazo, é um ciclo longo. E eu não posso vender para um cara um negócio que a gente está falando, pô, daqui 10 anos vai virar 10 vezes? Eu acho que vai virar até mais, né? Mas imagina que se não vire, né? A responsabilidade que você tem sobre isso, a responsabilidade que você tem sobre o patrimônio do cara. Então, assim, a gente mesmo, uma solução bem, como ele falou, bem prática, cara, a gente acha que vale mais. Mas se quer sair agora, vai ser mais barato. E a opção foi, então vamos sair mais barato. Mas assim, deixamos claro que podia realizar mais. Que podia realizar mais no tempo, assim, podia tomar um chutão nisso, mas, cara, como é que você vai falar isso pra uma senhora de 78 anos que, parou na tua frente por indicação que o cara falou assim, esse cara é decente. Aí você fala pra mulher, você fala assim, bicho, eu vou arrancar. Não, vale tanto. Só realmente quer sair, sai, olha, então dá uma buchadinha aqui que acho que a gente sai mais rápido. De ter feito, vamos, né? Assim, a coisa já, graças a Deus tá andando. Então, assim, é uma coisa que, né, só voltando um ganchinho aqui, porque eu acho que faz sentido falar, eu quis respeitar também um prazo aí de sair do mercado imobiliário dentro, né, da saída da outra empresa. Eu acho que para mim era importante também, né, querendo ou não, você tem um cargo com muita informação, né, já saí, eu quis, né, dar esse time além da minha companhia, né, e voltando ao propósito aí, Vinícius, que eu queria só fechar, assim, é uma coisa que a gente conversou hoje, eu voltei pro mercado, o nego já vem, aí, o que você tá fazendo aí, vem bater um papo. Cara, o primeiro cara que eu pensei a hora que voltar no negócio foi o Vinícius, assim, nem não é porque eu sei como é que trabalha, eu sei como é que a gente já fez negócio junto, eu sei como é que funciona, eu sei que se precisar rachar a dívida, nós vamos rachar, e vamos rachar para sair limpo, né, rachar para machucar, né, então assim, o que eu quero dizer assim, eu nem procurei outro lugar, né, então assim, é uma coisa que eu acho que faz muito sentido para mim também, dentro do momento de vida que eu tô, do momento de vida que eu quero ter para minha vida, dentro da dinâmica do mercado que eu quero, é isso, cara, fazer a coisa legal, fazer como a gente sempre fez com os investidores aí, todo mundo que lidou comigo sabe da forma como eu lido, da forma como a gente entregou o que a gente prometeu, então assim, o que eu quero dizer assim, esse match aí, esse encontro, essa liga que deu é muito mais pelo propósito que efetivamente por conhecimento técnico, ele tem, ele não precisa de mim, eu tenho, não preciso dele, mas assim, agora construir algo junto legal, transparente e limpo é uma coisa que eu entendo que hoje eu não tenho, né? Hoje a gente vê muito isso, vamos fazer eu acho que ok também, né? Acho que funciona também, jogo, mas né? um jogo. Mas não é, eu acho que cabe um outro formato, uma outra forma de fazer negócio, que é esse formato limpo, formato tranquilo, tem problema, quer fazer, faz, não tem problema, mas aqui você vai ter a real, né? Aqui você vai ter a transparência, a nossa lealdade. A gente não pode exigir isso do outro, mas a nossa a gente pode entregar. É isso aí. Né? Então, acho que esse match, é isso que eu queria só validar um pouquinho, né? Por que a gente, né, tá junto. Cara, eu nem procurei, assim, foi uma coisa tão natural, tanto que foi uma conversa que a gente resolveu em, 2 semanas, que é uma coisa que eu demoraria. É verdade, tô a fim de voltar. Peraí, tá a fim de voltar? Assim, aí nem era, né? Assim, nem era no sentido de ir na G1, mas é porque é um cara que você quer ouvir, que você vê o trabalho que tá desenvolvendo. Coisas minhas, a gente quer abrir uma empresa, sei os perrengues, sei o começo, sei, né? Faz parte do jogo, né? Então, e depois de tudo isso, você vê o que construiu também, então, tem um recado aí, né? Tem, né? Então, assim, só para fechar aí, porquê que a gente acho muito legal, tá aqui. Como corretor, eu acho muito legal ter um cara como você aí na equipe, né? A experiência que você tem, toda a bagagem aí, né? Grandes corporadoras, né? Então, como corretor, eu fico muito feliz de... isso, cara. É trazer produtos para a turma vender, né? E o legal, assim, é que dentro da própria empresa a gente começa a democratizar o acesso, né? E o Thiago é um cara que, já fez reuniões com vários corretores que estão trazendo coisas e tal. Tem coisa que atende, que está dentro do desenvolvimento, tem coisa que nem tanto. Mas esse filtro aí, e a galera vai começando a entender, né? Então tá funcionando bem pra caramba. E eu acho que a gente já tá chegando na nossa hora aí. Então... é aquele momento, né, amigo? Aquele momento, vamos chamar, né? Vamos chamar. Então a gente tem aquele momento aí que o nosso ilustre cantado de pedreiro. Então hoje... o Thiagão vai fazer aquela cantada pra gente, né? A gente pegou ele meio de surpresa no começo aí.
E aí, Thiago, para fazer essa jogada, você vai olhar para aquele celular ali, cara. Meu Deus do céu. Como a gente começou a conversa, eu não sou um cara muito da exposição, dificilmente você vai ver minha cara no outdoor. Mas vamos lá. Mas olha lá. Qual que é? Você não é o Google, mas tem tudo que eu procuro numa mulher. Aê! Muito bem, Muito obrigado, Thiagão. Obrigadão pela presença. Valeu.